A outra coisa que também aconteceu é essa matéria aqui, inclusive, que tem na Folha de São Paulo. Eu vou colocar a imagem e a gente começa a conversar, que é a decisão da justiça que pode impactar o trabalho de mulheres jornalistas. Como falar em privacidade diante de uma mensagem intimidatória? Eu diria mais ainda, como se falar de privacidade quando a gente está falando de mensagem que é uma ameaça. Por quê? Eu não sei se vocês sabem de qual é essa história, mas uma jornalista do UOL fez uma matéria há um tempo atrás, que é essa daqui, ó. O UOL investiga, que era uma temporada 1, episódio 4, investigações sobre Flávio conectam Jair Bolsonaro ao esquema, a vida secreta de Jair Bolsonaro, tá? Essa é a matéria que desenrolou todo um processo. Por quê? Depois dessa matéria aqui, que foi divulgada pelo UOL, o advogado da família Bolsonaro, que é o Assef, deixa eu pegar uma fotinho dele aqui, vou botar aqui, que é esse carinha aqui, esse advogado da família Bolsonaro, ele resolveu mandar uma mensagem pelo WhatsApp para jornalista dessa matéria que eu mostrei para vocês, tá? Essa mensagem era nitidamente uma mensagem com teor de ameaça. Era uma mensagem de... Vou abrir aspas para a mensagem que ele mandou para a jornalista. Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que é o maravilhoso sistema político que você tanto ama. Para ver o que o sistema político que você tanto ama faria com você. Aí ele termina dizendo o seguinte para ela. Lá na China, você desapareceria e não iriam nem encontrar seu corpo. Essa foi a mensagem que o advogado do Bolsonaro mandou para a jornalista. E aí ela pegou, porque ela se sentiu ameaçada com esse tipo de mensagem, justamente porque ela lançou uma matéria investigativa sobre o Bolsonaro e o advogado do Bolsonaro foi lá e falou para ela: vai fazer isso lá na China para você ver se o teu corpo não desaparece e ninguém nunca mais te acha. Ela se sentiu ameaçada e aí ela postou isso. E ela também começou um processo civil contra o Assef, né? E aí teve o julgamento, pelo que eu entendi, a Sexta Vara Civil do TJ de São Paulo condenou o Assef a pagar 10 mil reais em indenização. Só que também parece que o que aconteceu foi que a jornalista também virou ré no próprio processo. Ela abriu um processo contra o advogado do presidente, que ela se sentiu ameaçada por fazer uma matéria investigativa sobre a vida do presidente na época. O advogado mandou uma mensagem para ela muito estranha. Ela se sentiu ameaçada, abriu um processo civil, divulgou essa mensagem dizendo: eu não sei o que é essa mensagem aqui, eu tô com medo, eu tô me sentindo ameaçada. E eu também me sentiria ameaçado. Na verdade, se o advogado do presidente da República me mandasse um oi depois de uma matéria como essa, no timing da matéria, falando sobre a matéria, eu já me sentiria ameaçado. Ele foi bem específico. Ele foi bem específico na mensagem dele. Ousado, sem medo. Vocês imaginam um advogado mandando uma mensagem para uma jornalista dizendo: vai fazer isso lá para você ver se o teu corpo não desaparece e ninguém nunca mais te acha? Isso não parece para vocês uma mensagem de dizer: para de fazer isso? Não parece um recado para dizer assim: muito bom o teu trabalho, viu? Continua fazendo isso para você ver o que não vai acontecer. Não parece isso? O Bolsonaro sempre tratou os jornalistas em geral muito bem. O Bolsonaro e a equipe dele. E muito curioso que o advogado do Bolsonaro tome as dores
e leve a conversa para esse caminho. Mas enfim, para o juiz, a jornalista feriu a privacidade do Assef. E aí existem algumas opiniões sobre esse caso, tá? Eu peguei algumas pessoas falando, a Dada Coelho, inclusive, que é uma comediante, disse que é um absurdo responsabilizar a Juliana, que é justamente ela que fez essa matéria e que recebeu essa mensagem do Assef, e que ela diz, e ela inclusive coloca a mensagem aqui, né, que ele mandou para ela, e categoriza inclusive isso como um ataque violento, o que é. Também tem a Carla Vilhena, que é uma jornalista, não sei se vocês lembram dela, mas é uma jornalista muito famosa, é uma jornalista que tem muita relevância. Ela colocou que a decisão do TJ do SP sobre o caso da jornalista e colocou a arroba da Juliana, desculpa, gente, eu tô completamente cego. Que de proponente se tornou réu no processo em que se defendia de ameaças contra a sua vida perpetradas pelo advogado, o Assef, é de extrema importância para nós, mulheres jornalistas. Tem um outro também, da Paula, tá aqui, que ela colocou todo o apoio para Juliana, que ao buscar justiça pelas ameaças que recebeu do Assef, foi transformada em ré pela primeira instância da Justiça Paulista. Eu peguei algumas opiniões e algumas mensagens de algumas figuras, em especial mulheres, porque inclusive a matéria da Folha que eu falei para vocês, que é essa daqui, que debate justamente sobre como essa decisão da justiça pode impactar o trabalho de mulheres jornalistas. Por que o trabalho de mulheres jornalistas? Porque teve um momento desse país em que começaram a investigar a vida do Jair Bolsonaro e, coincidentemente, o diálogo e as mensagens mais violentas eram sempre para jornalistas, mulheres, não para os homens, não para os caras. Essas coincidências que se tem nesse meio, né? Me desculpa, mas eu não consigo entender como que existe privacidade quando uma pessoa vem e te manda uma mensagem com muitos duplos sentidos. Muitos duplos sentidos. Na verdade, eu vejo mais como um movimento de defesa da Juliana, de tipo assim, ó, eu acabei de receber isso aqui do advogado do Bolsonaro. Se acontecer alguma coisa comigo, já sabe,